nós não podemos ter a certeza de que toda essa estrutura criada para manter em funcionamento a atividade filosófica seja perfeitamente adequada a ela, ou ao contrário, a encubre, a sufoque com fatores, vamos dizer, acidentais e externos à atividade filosófica. Eu não tenho certeza nem que o ensino da filosofia seja adequado à filosofia. Por quê? Em princípio, assim como uma escola de música visa a criar músicos, né? A escola de filosofia visa a criar filósofos. Não é isso? Mas é fácil você perceber que filósofo não é uma profissão. A profissão é algo que presta um serviço ou que cria um produto, né? E que alguém vai pagar para você fazer aquilo. E a filosofia em si mesma não é isso. Eu acabei de dizer que se um sujeito dentro da casa dele, sem que ninguém soubesse, né, se colocasse certos problemas filosóficos e encontrasse a sua solução, boa ou má, ele estaria filosofando e ninguém ia nem saber. Quer dizer, a filosofia é essa atividade cognitiva interior, às vezes compartilhada com 2 ou 3 amigos. Ela é só isto. Então isso quer dizer que ela em si mesma jamais pode ser uma profissão. A não ser que você pague para você mesmo. Digo, vou me pagar para eu filosofar. Eu sento na minha cadeira, fico lá pensando nos problemas, descubro a solução, digo, pô, eu sou um gênio. E assino um cheque para mim mesmo. Né? Então, isso quer dizer que a viabilização da atividade profissional que vai sustentar a filosofia é um segundo problema. Né? Muitos filósofos resolveram isso filosofando de maneira não profissional. O próprio Sócrates. Sócrates tinha uma firma de construção, ele era um empreiteiro, né? Como o Odebrecht. O Leibniz era um diplomata de profissão. E Platão não fazia nada, Platão era um homem rico, então precisava trabalhar. Então, é só na modernidade que surge a ideia das universidades. Ela surge na Idade Média e vai se implantando e alcança um certo sucesso, de modo que, no fim, a universidade acaba virando o canal preferencial para o exercício da filosofia. O que, evidentemente, é uma situação também enganosa. A filosofia, em si, ela continua não tendo nada a ver com esta atividade universitária. A filosofia só existe no momento em que você está filosofando mesmo. Né? Quer dizer, ela é uma atividade cognitiva. Tá certo? Não é como, por exemplo, a medicina. Né? A medicina que o sujeito não exerce, só exerce na cabeça dele, não é medicina de maneira alguma. Pode ser até ciência médica, mas não é arte médica. A arte médica subentende que existe um paciente e que você vai agir sobre ele. Não é isso? Então, isso quer dizer que a filosofia é uma atividade, mas ela não é uma atividade de tipo transitivo. Quer dizer, transitivo é a atividade que mexe em algum objeto. Não? E a atividade imanente é aquela que só afeta o próprio sujeito da atividade. Como, por exemplo, ginástica. Quando você faz ginástica, quem melhora? Só você mesmo, né? É isso. Ou quando você come. Comer é uma atividade imanente. Quando você come, não mata a minha fome. Mas uma medicina que não cura ninguém não seria medicina. Tá certo? Mas a filosofia continua sendo filosofia, ainda que ninguém saiba dela. Tá certo? Então, até o momento chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, a filosofia é uma atividade cognitiva e é uma atividade imanente, que vai do sujeito para o sujeito mesmo. Por isso mesmo, todo o conjunto de atividades e de instituições, tá certo, sociais que acertam não são elas de maneira alguma. Estão compreendendo? Isso também quer dizer que essas estruturas, essas instituições, elas podem mudar de figura infinitamente, sem que isso afete basicamente a filosofia.
compreendendo? Então, por exemplo, se você pegar a primeira formação social que nós temos para a filosofia, é o círculo dos amigos de Sócrates, que era uma atividade não profissional. Ninguém estava pensando em ganhar dinheiro nenhum com isso. Logo em seguida, quando se cria, vamos dizer, já a Academia Platônica e o Liceu Aristotélico, você já tem uma forma de escolas, se bem que é muito diferente do que nós temos hoje. Por exemplo, nós sabemos que Aristóteles entra na Academia Platônica com 18 anos, você sai com 38. Isso quer dizer que você entrava ali para você ficar o resto da sua vida. Não é como hoje, você vai fazer um cursinho de 5 anos e você está habilitado, depois supostamente habilitado a ensinar isso, aquilo. Você recebe uma licença do Estado. Se você ficasse 100 anos na Academia Platônica, você não receberia certificado nenhum. E quando saísse de lá, você não teria profissão alguma. Está compreendendo? Então, por aí você vê que era uma coisa diferente. Mais tarde, quando se forma também se formam as universidades medievais, também a ideia era, vamos dizer, de uma carreira longa, onde o sujeito ia ficar 10, 20 anos, 30 anos ali estudando, e não se esperava que o sujeito produzisse nada. Quer dizer, a existência de uma certa elite de intelectuais preparados, etc., fazia parte da sociedade, e não se esperava que eles desempenhassem esse ou aquele serviço em troca daquilo. Tá certo? Mais tarde, surge a ideia de que as universidades podem ser uma maneira de você preparar os funcionários do Estado. Os funcionários da própria igreja, mas isso surge tardiamente. As universidades se formam como clubes de aficionados, se formam exatamente quando formou isso aqui. Eram pessoas que queriam saber determinadas coisas e que contratavam o professor para ir lá e ensinar. Era somente isso, não se esperava nada mais além disso aí. Então, isso quer dizer que era uma sociedade no qual a posse e transmissão do conhecimento era uma coisa que era valorizada em si, independentemente de, vamos dizer, outros efeitos socioeconômicos que pudessem derivar. Tá certo? Quando as universidades começam vamos dizer, a fazer um certo sucesso e atrair estudantes da Europa inteira, então elas se tornam um poder. Na hora que elas se tornam um poder, então, naturalmente, os poderes já existentes, basicamente o Estado e a Igreja, começam então a disputá-la, tá certo? Para trazê-la em seu próprio benefício. Tá certo? E assim por diante. Hoje em dia você tem os partidos políticos, as ONGs, etc., os movimentos ideológicos, todos eles tentam de algum modo usar a universidade para seus próprios fins. Isso tudo vai criando em cima da filosofia, quer dizer, camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de outros significados que estão totalmente alheios à atividade filosófica propriamente dita. De modo que você precisa abrir, descascar isso para você saber o que é a filosofia que está lá no meio. E a pista para isso é sempre o bom e velho Sócrates. Quer dizer, o que quer que você ache que é a filosofia, o fato é que o que Sócrates fazia era a filosofia. Isso aí é o consenso universal. Não é isso? Então, Sócrates, se você quiser saber o que é filosofia, você sempre tem que perguntar o que Sócrates fazia. Já se sabe até que a filosofia de Platão e Aristóteles já é, de certo modo, uma filosofia de segunda mão. Porque existe a intromissão de outros elementos. Não é isso? Elementos de ordem literária, por exemplo. Quando Platão registra ou inventa os diálogos de Sócrates, ele já não pode mais fazer isso exatamente como ele os ouviu, não, porque esse exatamente seria impossível. Entra ali um elemento, então, de invenção literária. Ele tem que dramatizar um negócio, ele tem que tornar, de certo modo, o diálogo. O diálogo, para quem estava presente, devia ser muito interessante. Tá certo? Porém, para ele ser interessante para um leitor, ele não pode ser reproduzido tal e qual, ele tem que ter, vamos dizer, o elemento de construção literária para poder funcionar. Não é isso? Esse elemento já cria uma dificuldade para nós. Porque
nós não sabemos se os artifícios literários que Platão inventou para transmitir aquilo, né, são fiéis à mensagem originária ou são uma coisa superposta? Ou são ainda uma terceira coisa? Quer dizer, a Platão pode ter pensado assim, não, o que se passou ali é muito difícil de transmitir, eu vou transmitir uma outra coisa, porque daí, através dessa outra coisa eles vão ter que entender melhor. Tudo isso pode ter acontecido. E vocês precisam entender que a dificuldade de interpretação, os problemas de interpretação dos textos de Platão não são filosofia, são filologia. É o simples entendimento de um texto. Quer dizer, até você chegar nos problemas filosóficos que tem no texto de Platão, você tem que passar uma camada filológica. O que quer dizer tal palavra? Qual era o peso exato, né? Você lembra a discussão que teve com o Paulo Giraldelli, o negócio né, da amantes de espetáculo? Né? Que o Paulo Giraldelli dizia, não, os filósofos são uma coisa, os amantes de espetáculo são outra. Eu falei, não é nada disso, filho. Existem os amantes de espetáculo em geral e existe um tipo específico de amante de espetáculo que é o filósofo. Ele diz, não, você é uma besta quadrada, sabe nada. Daí eu fui pegar o texto grego, falar, o texto grego é assim, assim, assim. O que é isso aí? Uma discussão filosófica? Não, uma discussão puramente filológica. No qual o cara estava vindo 100% errado. Né? Por quê? Ele não sabe uma palavra de grego, eu sei eu sei duas. Então ganhei a discussão. Então, tudo isso então, são problemas filológicos. Você pode fazer um curso inteiro de filosofia e jamais sair desse problema filológico. Você não vai exercer a filosofia um único minuto. Você vai ficar interpretando textos. Essa interpretação também tem várias camadas. Claro, depois que você venceu os problemas puramente linguísticos, não é certo? Surge o problema do entendimento propriamente filosófico do texto. Mas isso é só o fim da operação. E você pode nem chegar lá, você pode parar no meio do caminho. E você já vai estar cansado, você teve que gastar tanto neurônio para você entender o texto, que você já acha que você é até um filósofo. Quando em nenhum momento você terá se colocado nenhum único problema filosófico. Tá compreendendo? Mais ainda, pior, tem outro negócio. Quando você chega nos problemas filosóficos, eu digo, bom, então agora aqui eu quero saber o que foi a filosofia de Sócrates, o que foi a filosofia de Leibniz, o que foi a filosofia de Nietzsche. Então eu quero entender aquilo como um produto que saiu da cabeça do seu fulano. Eu quero saber o que ele pensava. Muito bem, depois que você sabe tudo o que ele pensava, tem o seguinte problema, o que ele pensava é verdadeiro ou falso? Esse é outro problema ainda, né? É outra camada. Está compreendendo? E é só quando você chegar nesta camada é que você estará filosofando. Está entendendo? Quer dizer, para você chegar até uma leitura filosófica de um texto de Leibniz, Nietzsche ou qualquer outro, você vai precisar passar por várias camadas. No mínimo por essas duas. Quer dizer, você tem a camada filológica, que é o entendimento da linguagem, e o entendimento histórico, que é você entender o que era a filosofia dele, o que ele pensava. Então você vai entender essa filosofia como se fosse um sistema de ideias, um conjunto de conceitos que estão articulados uns com os outros dessa maneira. O problema da confrontação disso com a realidade é outro ainda. Você pode entender uma filosofia, você pode ser um grande estudioso de uma filosofia, compreender tudo dela e não ter a menor ideia se aquilo é verdadeiro ou falso, se você não ser capaz de colocar esse problema para você mesmo. Hoje em dia, quando uma faculdade de filosofia consegue formar, né, um estudante, né, altamente preparado, é isso que ele faz. Na melhor das hipóteses. Quer dizer, você criou o quê? Um estudioso de filosofia. Ou, dito de outra maneira, um historiador da filosofia. Quer dizer, um sujeito que é capaz de dizer historicamente o que foi a filosofia de Nietzsche, ou a filosofia de Leibniz, ou a filosofia de Descartes, etc. E é capaz até de provar o que ele disse. Por exemplo, diz, olha, eu digo que Descartes pensou assim, assim, assim. O outro diz, não, Descartes pensou outro negócio. Então o sujeito vai lá, examina os textos, analisa e prova que a interpretação dele é a certa. Aí ele está no plano da história da filosofia, e não da filosofia propriamente dita.
Tá certo? Então você vê quantas coisas não separam da filosofia. Né? Você tem o fenômeno social, vamos dizer, da presença cultural desses registros todos. Você tem o conjunto de atividades profissionais necessárias para que aquilo continue funcionando. Você tem o ensino da filosofia, você tem o meio editorial da filosofia. Né? E quando você chega, agora vou pôr a mão na massa. Quando você vai pôr a mão na massa, você tem a ortografia filológica, o entendimento dos textos, e depois que você venceu o entendimento dos textos, você ainda está apenas na história da filosofia, você não começou a filosofar ainda. Isso acontece para todo e qualquer estudante de filosofia. Tá certo? Quer dizer, qualquer texto de filosofia do qual você se aproxime, você sempre terá que vencer todas estas etapas. Tá certo?